Olá, meu nome é Victor e hoje vou apresentar para vocês os resultados que tivemos da análise que fizemos sobre os impactos de gerações fotovoltaicas em setores de distribuição de energia elétrica de baixa tensão. O grupo é formado por mim, Paulo, Felipe, Eliseu e Daniel. Vou apresentar para vocês uma breve introdução sobre o tema, medições que realizamos, simulações em sistema, resultados e conclusão. Hoje no Brasil, grande parte da energia gerada é proveniente de fontes hídricas, então a geração hidrelétrica é muito forte no Brasil. Mas se a gente tem um consumo muito elevado ou escassez de água, entra em operação as termoelétricas, que são muito mais caras, então o custo de energia elétrica aumenta no Brasil inteiro, e também não é uma fonte renovável de energia. Como alternativa de fonte renovável, a gente tem a geração solar fotovoltaica. E essa geração fotovoltaica viabiliza também a geração pelo próprio consumidor. Então não precisamos mais ter uma geração centralizada de grandes usinas, mas sim a gente pode ter uma geração pontual, chamada de geração distribuída. Porém, a inclusão dessa geração distribuída pode afetar o setor de transmissão de distribuição de energia elétrica. O objetivo do nosso trabalho é avaliar alguns impactos desta geração fotovoltaica no sistema de distribuição de energia elétrica. Nosso trabalho é baseado principalmente em dois pilares. O primeiro são medições que realizamos em campo, e o segundo, o desenvolvimento de software para simulação de fluxo de potência, que a gente desenvolveu e simulou o cenário estudado. Falando um pouco sobre a medição, toda a medição ela foi baseada no módulo 8 do PRODIST, da ANEEL. Então esse módulo 8 ele é um documento que toda a parte de qualidade de energia é baseado. E para essa medição eu elenco aqui algumas características básicas que a gente precisa seguir. A primeira delas é uma medição de 168 horas, que resultam em 1008 registros válidos. Esses registros válidos, a gente precisa dessa validação dos registros, por conta de se a gente tiver uma interrupção de energia, por exemplo, essa interrupção ela é expurgada da análise. Ou seja, não é um desligamento, não caracteriza uma tensão em regime permanente. Além disso, a gente tem uma integralização a cada 10 minutos de todas as medições. Com base nesses dados de medição, a gente também avalia indicadores de conformidade de tensão. Aqui na direita ilustro as faixas que a gente tem de tensão. Então, para qualquer tensão de referência, a gente tem três faixas. A primeira é considerada adequada, a segunda precária e a terceira crítica. A partir dessas faixas, a gente pode calcular os indicadores de DRP e DRC. O indicador DRP. Olhando essa imagem novamente, essa parte destacada em amarelo são as faixas precárias, superior e inferior. Como é calculado o DRP? O DRP ele é calculado utilizando toda a quantidade de registros, daqueles 1008 registros que a gente coletou, que estão na faixa precária, tanto a superior como a inferior, e divide pela quantidade total de registros, que no caso seriam 1008 pontos, multiplicando por 100% para a gente ter o valor em porcentagem. Com esse valor, a gente compara ele com o limite de 3%. Então, se esse indicador DRP for menor ou igual a 3%, a tensão é considerada adequada olhando esse indicador. O DRC parte do mesmo princípio, só que as faixas críticas, a faixa crítica superior e inferior, a gente utiliza nesse cálculo, e a cada um do registro que tiver em alguma dessas faixas, a gente soma aqui no numerador e divide pelos mesmos 1008 registros, também aparecendo em porcentagem esse indicador. Só que o limite do DRC é de 0,5%, ou seja, se o DRC for menor ou igual a 0,5%, a tensão também é considerada adequada. A gente realizou a instalação em campo de dois analisadores de tensão. Ambos foram da marca IMS, modelo P300G4. Aqui está uma foto desse medidor, exemplificando esse medidor. E a instalação foi realizada em dois pontos. O primeiro deles foi numa unidade consumidora,
Essa unidade consumidora possui uma geração fotovoltaica de 21 kW e possui um perfil comercial. É um restaurante ali trabalhando no ramo alimentício. O outro ponto foi instalado no transformador de distribuição que atende este cliente com potência de 30 kVA. Aqui está um diagrama unifilar do ponto de instalação. Então aqui temos o transformador de distribuição onde um dos analisadores foi instalado e aqui o ponto de conexão do cliente, neste poste. Todos esses números aqui são os números das barras que foram utilizadas no fluxo de potência. Passando agora para o fluxo de potência, a gente fez simulação do estado da rede. Então, o que é um fluxo de potência? Basicamente, ele estima o estado da rede a partir de alguns dados de entrada, por exemplo, tensão, potência, fator de potência. E ele utiliza cálculos matriciais, então é um cálculo que demanda muita capacidade de realizar cálculos, né? Então, a gente precisa de um computador para fazer esse cálculo mais rápido. O software que foi desenvolvido, ele foi desenvolvido em VBA no Excel, então a gente optou por fazer esse desenvolvimento em Excel por ser uma ferramenta muito difundida em grandes empresas e que pode ser utilizado em diversos casos, não sendo um software aí que a gente precisa de autorizações de cibersegurança. A simulação do software é uma simulação trifásica. Ele realiza cálculo a cada 10 minutos, da mesma forma que a integralização dos analisadores de tensão que a gente falou em alguns slides atrás. Com isso, a cada 10 minutos a gente tem 144 fluxos por dia. A tensão dele é conforme o horário, então a gente tem uma curva típica de tensão. Essa curva típica ela é baseada em campanhas de medição que as distribuidoras de energia elétrica fazem frequentemente. O fluxo de potência precisa de carga. Uma das entradas é a carga das barras. Só que em redes de baixa tensão é complicado a gente estimar essa carga. Então, nesse fluxo de potência, a gente utilizou uma conversão de cargas, convertendo de kWh, que é o consumo mensal do cliente, para kVA, para a gente conseguir comparar com todas as potências aí do sistema. E temos também o fator solar, conforme o horário do dia, então ele é em PU, então 1 é para quando a gente tem a máxima geração solar, que seria ali no meio-dia, e 0 quando não temos nada, que seria no período da noite. Além disso, esse software ele conta com o método Backward Forward Sweep, então é um dos métodos que a gente pode fazer o fluxo de potência. Então, basicamente, primeiro de tudo, a gente arbitra alguns valores de tensões iniciais. Normalmente a gente arbitra 1 PU para cada uma das barras, que no nosso caso são cada um dos postes. Após isso a gente calcula as correntes nodais. Depois disso a gente calcula as correntes nos trechos a partir do fim da rede. Então do fim da rede para o início da rede, ou seja, para a fonte. Essa é a parte do backward aqui do nome. Após isso a gente calcula as tensões nas barras a partir da fonte até o final da rede. Então a gente faz ao contrário, que seria o forward do nome. Com isso a gente faz o cheque de convergência comparando os dois valores de tensões. Este primeiro aqui que a gente arbitrou e esse calculado. Com base no erro que a gente quer admitir, se o erro se está acima do erro, a gente faz uma nova iteração e vai seguindo esse fluxo até que o erro seja o mínimo possível. Os resultados que tivemos. Então, na medição que realizamos, aqui a gente tem o gráfico da medição em um transformador. Então, todos esses valores estão integralizados em 10 minutos, respeitando todas aquelas características que mencionei no início da apresentação. Em vermelho temos os limites mínimo e máximo da faixa adequada presente no módulo 8 do PRODIST para um cliente de 127 volts, que é este caso de 127 volts, tensão fase neutro. Aqui temos o gráfico da unidade consumidora, também com as mesmas fases identificadas em azul, amarelo e verde, e em vermelho também os limites mínimo e máximo. Calculando os indicadores DRP e DRC para cada uma das fases, e tanto para a unidade consumidora quanto para o transformador, chegamos a 2 indicadores não nulos,
sendo que os dois são da unidade consumidora. Então tivemos um indicador de 0,99% de DRP na fase A e 0,10% de DRP na fase C. Lembrando que o limite do DRP é de 3%, ou seja, essa tensão, mesmo com os indicadores não nulos, é considerada adequada. Os demais indicadores, todos eles zerados, tanto da unidade consumidora quanto do transformador. Referente às simulações do software, ela foi dividida em basicamente dois cenários, em dias de sol e dias de chuva. No período que fizemos essa medição, tivemos alguns dias de sol e outros de chuva. Aqui apresento primeiro a simulação para os dias de sol. Temos aqui em azul as máximas tensões que a gente mediu e em laranja as máximas tensões calculadas pelo fluxo de potência em um dia só, da meia-noite do dia até as 23h59. Aqui temos um gráfico de barras com a diferença entre as máximas tensões e também fizemos a análise das mínimas tensões. Com a mesma lógica, a curva em azul são os valores medidos e em laranja o valor calculado pelo fluxo de potência. E também temos as diferenças entre as mínimas tensões, que seria o erro. Aqui a gente pode ver que a diferença entre as máximas foi bem menor do que a diferença entre as mínimas. A mesma lógica foi utilizada para os dias de chuva, e apresento aqui os valores do medido e do calculado. Aqui também podemos ver que a diferença entre as máximas foi menor do que a diferença entre as mínimas. Com todo esse estudo, algumas análises a gente pode fazer, tanto da medição quanto da simulação realizada pelo software. Então, essa rede secundária possui uma característica comercial. Esse cliente é um restaurante que funciona ao longo do período diurno. Então, o maior consumo de energia desse cliente é justamente próximo ao meio-dia, que seria o horário do almoço. Então, a gente identificou tensões de fornecimento abaixo do limite regulado, do limite adequado. Então, isso nos leva a crer que, se o cliente não tivesse essa geração, muito provavelmente a tensão de fornecimento seria muito mais precária, ela teria muito mais longe dos limites adequados. A geração máxima é durante o consumo máximo, consequentemente. Então, o cliente gera mais ali onde ele está utilizando mais. Com isso, a gente identifica um benefício para ambos os lados. Então, tanto o cliente tem esse benefício, um benefício financeiro, uma geração de energia renovável, mas também a distribuidora de energia tem um benefício, porque se esse cliente não tivesse com essa geração, provavelmente a tensão ficaria mais baixa e acarretaria em compensações financeiras que a distribuidora precisaria pagar para esse cliente ou até para clientes próximos. Então essa geração está melhorando a tensão no setor de distribuição ali de baixa tensão. Falando um pouquinho da simulação, a simulação que a gente fez foi utilizando uma curva de conversão de kWh para kVA. E é uma curva típica, só que é uma curva típica pré-pandemia. Então, após a pandemia, a gente teve mudança de consumo, então muitas famílias aí ficaram mais em casa ou ficaram em trabalho híbrido, e isso pode ter mudado o perfil de consumo. Então, a diferença que notamos entre o fluxo de potência e a medição pode ser baseado nessa curva típica. Então, após esse estudo, a gente tem algumas oportunidades levantadas. A primeira delas seria a quantidade reduzida de clientes. Então, como esse transformador atende 38 clientes, então é uma quantidade muito pequena. Qualquer variação de poucos clientes faz uma diferença muito grande no todo. Então, essa é uma oportunidade que temos aqui nesse estudo. Podemos também fazer algumas melhorias na ferramenta de simulação, como, por exemplo, coletar automaticamente a irradiação, pegar dados de sites que contenham essas informações.
analisar mais casos. Então a gente analisou apenas um caso que fez de um setor de distribuição de baixa tensão que tem característica mais comercial, na verdade principalmente esse cliente, né, que possui uma geração de energia fotovoltaica com potência elevada e também um consumo elevado. Então a sugestão seria análise de mais casos, principalmente de casos residenciais, que normalmente em casos em setores de distribuição residenciais, o consumo de energia durante a maior geração ele é muito pouco, então a gente tem muito mais geração do que consumo, então isso pode resultar em tensão de fornecimento acima do permitido, que foi o principal causador aí desse estudo, de verificar se realmente a gente teria tensões de fornecimento acima do permitido. E por último, a atualização da curva de kWh por kVA, como eu comentei acima, foi uma curva realizada pré-pandemia, então agora o consumo de energia como um todo mudou. Então a curva típica agora não necessariamente é igual da pré-pandemia ou durante o pior período da pandemia. Então esse também é um outro ponto de oportunidade para ser feito nesse estudo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.